Boa tarde a todos, servidores e magistrados. Meu nome é Tomás Almeida, sou médico psiquiatra, analista judiciário do TRT, né, e trabalho hoje no setor de perícias médicas. Gostaria também, nessa oportunidade, de cumprimentar as desembargadoras, doutora Denise Horta e doutora Ana Maria, os magistrados, doutor Alexandre e doutora Adriana Pimenta, a secretária de comunicação, Adriana Spinelli, e os representantes do Citraeng, Arthur Lobato e Elvésio Moreira, e minhas colegas, Luciana Passeado e Fernanda Fonseca, que me acompanham aqui hoje nessa apresentação. O tema que me pediram para falar, em linhas gerais, é sobre o retorno ao trabalho presencial. A Luciana, como sempre, fez uma apresentação muito assertiva e provocadora das questões afeitas à nossa subjetividade. Vou apenas contribuir com algumas colocações que acho importante e depois vou me reportar também a alguns aspectos que envolvem de forma mais direta o setor de assistência médica e de perícias médicas. Primeiramente, é importante dizer que a palavra retorno tem sido ouvida de forma muito recorrente em nossas vidas nesses últimos 2 anos. Retorno do comércio, retorno das escolas, retorno das atividades de lazer e cultura. Em todas essas dimensões do retorno, existe sempre uma tensão. Trata-se inicialmente de um receio de adoecer numa pandemia que ainda não acabou, embora esteja caminhando para um controle importante com o andamento da vacinação, e, de outro lado, as consequências negativas de se manterem restrições para o funcionamento pleno de setores que são fundamentais para a economia e para a população. Sobre essa tensão existente, acredito eu que até atenuada no momento presente, em razão do andamento da vacinação, vem se sobrepor uma outra questão, também de importante impacto emocional. Muitos de nós estão adaptados com a forma de trabalho remota, a que fomos inseridos por força da circunstância, mas que no final se tornou parte da nossa rotina e cotidiana. Agora estamos no momento de um maior retorno ao trabalho presencial, pela necessidade de prestar o serviço jurisdicional à população da melhor forma possível, e novas adaptações serão necessárias. Penso que a palavra retorno possui uma certa dimensão de impossível, na medida em que fisicamente e filosoficamente não se pode voltar de modo exato a algo que já transcorreu. Dessa forma, creio eu que todos nós, servidores e magistrados, fomos modificados em nossa forma de trabalhar durante essa experiência, e agora, com a retomada das atividades presenciais em maior escala, naturalmente, manteremos muito das possibilidades que aprendemos e dos novos meios de interagirmos com os colegas e com a chefia. Creio, por exemplo, que o uso do e-mail e também do WhatsApp, principalmente, se tornou muito comum para resolver problemas ligados ao trabalho. Antes a gente tinha medo, se podia mandar um WhatsApp falando de trabalho ou não. Hoje você abre o seu celular e já resolve metade das coisas que estão pendentes, conversando diretamente nos grupos, de WhatsApp. E também esses meios virtuais de reunião propiciaram muita facilidade para os encontros e discussões políticas e técnicas. O meu próprio setor, em que eu trabalho, interrompeu as atividades presenciais de forma muito breve, somente nos 2 primeiros meses da pandemia. Logo retomamos com as perícias presenciais, mas seguimos também com algumas tarefas remotas, e que podem ser realizadas assim sem nenhum prejuízo e, acredito eu, até com vantagens para o serviço público. Dessa forma, eu espero que o trabalho presencial e o trabalho remoto possam, na verdade, coexistir de uma forma mais ampla do que antes da pandemia, complementando um ao outro e impulsionando nossa produtividade, trazendo economia para a instituição de recursos financeiros e propiciando também uma melhor gestão ambiental. Bem, no que concerne aos aspectos mais ligados à perícia médica, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar
é sobre a diferença entre licença para tratamento de saúde e declaração de comparecimento em consulta ou procedimento de natureza médica. A licença médica para tratamento de saúde, ela é a recomendação de afastamento das atividades laborais, feita por profissional competente, por um ou mais dias, em razão da complicação dos sintomas da doença ou do tratamento instituído. Já a declaração de comparecimento, ela é a informação de que naquele determinado período a pessoa esteve em consulta ou procedimento de saúde. A primeira, a licença, é avaliada por nós, peritos do TRT, e pode ser deferida documentalmente ou necessitar de avaliação presencial para melhor entendimento do caso. Já a declaração não gera direito à licença e deve ser objeto de acordo juntamente com a própria chefia quanto à possibilidade de compensação das horas. Com o trabalho remoto em larga escala, observamos uma redução importante, sobretudo das licenças de um ou poucos dias. O absenteísmo durante o ano de 2020 teve uma redução expressiva e, na prática, a gente observa que as licenças curtas, elas diminuíram muito. É natural que as pessoas consigam, tendo uma maior flexibilidade de seus horários de trabalho, organizar sua rotina e incluir as consultas, até mesmo, eventualmente, compensar o trabalho de um dia de maior indisposição em outro de maior energia e produtividade. Nós não somos máquinas que funcionam igualmente em todos os dias. Somos sujeitos a flutuações de humor, ânimo e energia. E nisso a flexibilidade maior da atividade remota permite uma melhor adequação com o nosso ritmo natural de produtividade. Agora, com o aumento da atividade presencial, eu acho que é muito importante que os servidores e gestores mantenham um diálogo empático que possibilite a manutenção dos tratamentos e as necessidades específicas de cada sujeito e sua família, sem que isso comprometa a prestação do trabalho. Esse foi, no meu entendimento, um importante ganho da nova forma de trabalhar e eu torço para que seja preservado. O outro ponto que eu gostaria de falar é que tivemos nesse meio tempo, precisamente em março agora de 2021, uma nova instrução normativa. Se trata da Instrução Normativa 69, que fala das condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição. A Fernanda da Saúde Ocupacional me informou nessa semana que um grupo de trabalho está revisando essa instrução normativa, objetivando trazer maior clareza dos critérios e aplicações. Mesmo com essa ressalva das modificações que virão, eu gostaria de falar sobre alguns pontos importantes da instrução. A meu ver, ela foi fundamental, porque antes não competia de nenhum modo à saúde propor o trabalho remoto, mesmo sabendo que seria importante em determinadas condições. Tínhamos somente uma avaliação da saúde ocupacional se haveria contraindicação para essa forma de trabalho. Agora, temos a possibilidade de que as pessoas enquadradas na instrução solicitem a condição especial de trabalho, que pode ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades. 1. Designação provisória para atividade fora da jurisdição, de modo a aproximá-los do local de residência do filho ou dependente legal com deficiência, assim como do local em que são prestados os tratamentos de saúde. 2. O apoio à unidade de designação de magistrado ou de lotação de servidor. 3. A concessão de jornada especial nos termos da lei. E 4, que é o tema que estamos discutindo, o exercício da atividade em regime de teletrabalho sem acréscimo da produtividade. Essa avaliação, quando feito o requerimento, ela é feita por uma junta de saúde multidisciplinar, sendo que, no momento, nós temos feito essa perícia com a participação da nossa junta médica e também dos assistentes sociais da SAST. O texto ainda nos explica que, para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a organização da família, a necessidade do compartilhamento de responsabilidades,
a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e ao bem-estar de seus filhos e dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. Como bem colocou Luciana, quem não se enquadra não quer dizer que não possa também continuar, né, tendo suas atividades mistas, ou isso vai exigir realmente uma discussão, uma participação efetiva, né, de cada servidor na sua unidade, juntamente com o gestor. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas que são mais vulneráveis realmente precisam de ter um amparo, né, na lei, né, de ter esse amparo colocado de uma forma mais estabelecida. Era isso que eu tinha para colocar aqui. Eu espero que todos os servidores e magistrados mantenham a sua saúde física e mental neste retorno das atividades presenciais e que os gestores consigam lidar com essa organização do trabalho nas unidades de uma forma flexível sempre que possível, mas principalmente empática e acolhedora. Obrigado a todos.